E aí, gurizada? Nessa oportunidade aqui, quero contar um pouco do que eu acho que foi o meu primeiro grande susto aí com a Virago 250. E por que eu falo em grande susto? Porque ela apresentou uns sintomas estranhos e eu tava relativamente bem longe de casa, sabe? Pelo menos era um lugar que, se eu não conseguisse resolver o problema, eu não teria como voltar pra casa sozinho, entendeu? Então daria gastos e uma dor de cabeça pra trazer a moto de volta. Enfim, vocês vão entender melhor tudo que eu tô querendo dizer. Foi na volta do mirante do Morro da Borússia, lugar que eu visitei recentemente. Eu já tinha rodado aí cerca de mais ou menos 100 quilômetros pra ir, né? E então tava voltando, quando eu percebi que eu tava em uma região com uma corrente de vento muito forte. E de fato, isso se justifica até pelo fato da região ter diversos captadores de energia eólica, sabe, aqueles cataventos gigantes. Então, de fato, é uma zona ali que sempre tem muita corrente de vento, em especial nesse dia. Eu percebi que o vento estava muito forte e estava até um pouco difícil de pilotar, porque estava rolando aquelas rajadas laterais, assim, e bem contra o sentido no qual eu estava indo também. Então estava complicado até para se manter firme ali, preso ao guidão. Estava sendo preciso uma força excessiva, sabe? E foi quando eu percebi que a moto estava sofrendo um pouco também para imprimir o seu desempenho máximo, né? Eu acelerava, teve um momento que eu acelerei tanto que eu consegui puxar todo o acelerador e eu percebi que ela não estava passando do 110, sabe? Então a moto tava tendo essa dificuldade de avançar na aceleração e no giro. E era perceptível também porque quando essas rajadas fortes elas davam uma diminuída, a moto avançava com bem mais facilidade. Mas enfim, uns 2 minutos depois que eu comecei a passar por essa situação de vento, eu percebi que a moto começou a dar umas falhadas assim. E falhadas características com aquelas de quando a moto está entrando na reserva, sabe? Eu até estranhei porque, na minha concepção, eu tinha combustível suficiente para não precisar virar a torneira de gasolina. E de fato eu tinha, mas de qualquer forma eu virei, por via das dúvidas. Eu acho que foi a primeira medida assim que eu poderia ter tomado na hora, né? E por mais uns 2 ou 3 minutos, adiantou. Só que foi coincidência, porque depois disso o problema voltou a ocorrer, as falhas voltaram. Então, eu pensei em tocar para a direita na faixa onde eu estava, que era BR-290, região de Osório mais ou menos. Resolvi tocar para a direita e procurar um refúgio mais próximo para dar uma parada e ver o que estava acontecendo. Antes mesmo de eu conseguir parar, e felizmente, bem próximo a um refúgio, a moto simplesmente morreu, apagou. O motor dela desligou. E eu tive a sorte que eu estava praticamente já dentro do refúgio, então eu encostei a moto e comecei a fazer aquelas constatações, né, para ver o que podia estar acontecendo. Tentei fazer ela dar partida de novo, nada. Na verdade, o motor de partida, ele estava tendo força suficiente, então significava que o problema não era nele, e eu também já sabia aí que o problema não era carga de bateria baixa ou algum tipo de mau contato ali nos bornes e tal. Então eu já descartei isso. Gasolina eu tinha. Eu abri o tanque e verifiquei, estava tudo certo. Então, na minha cabeça, só vinha 3 alternativas. E se fosse isso, eu estava meio que ferrado. Uma possível queima de fusível, que eu já tinha ouvido falar que poderia ocorrer na Virago. Felizmente eu tinha um fusível reserva junto comigo. Na própria caixinha ali que tem do fusível da Virago, tem um espaço para um fusível reserva. E eu já sabia que ele estava inteiro porque eu já tinha verificado isso.
Então, eu tirei o banco da moto e dei uma olhada. Foi quando eu gravei esse trecho de vídeo aí que vocês estão assistindo. Totalmente desiludido aí, sem saber ao certo o que era o problema no meio da estrada. Mas enfim, eu fiz a substituição do fusível, os dois pareciam estarem em bom estado, em funcionamento. E logo que eu fiz a substituição, eu tentei dar partida na moto e eu percebi que ela esboçou uma reação um pouco melhor, sabe? Mas não o suficiente. Mas, feito isso, eu tentei dar partida, ela esboçou uma leve reação mais positiva, mas não me tirou do lugar igual, não chegou a manter o motor ligado. Então eu comecei já a pensar nas piores hipóteses, né? Que a moto não conseguiria sair dali andando e eu teria que, enfim, avançar até um pedágio, pedir ajuda do guincho do pedágio. Afinal de contas eu estava próximo a eu conseguia avistar uma placa indicando o pedágio a 1 km. Aqui na Freeway tem 2 pedágios e eu estava próximo ao de Santo Antônio da Patrulha, se eu não estou enganado. Mas então já comecei a pensar aí nessa possibilidade chata de, enfim, depender de ajuda e tudo mais. Mas não parei por aí, né? Continuei examinando a moto com um pouco que eu sabia. Uma outra desconfiança minha, bastante pertinente, que estava na minha cabeça, era o problema com velas. Só que se fosse isso, eu estaria de mãos amarradas, porque eu não teria o que fazer. Eu não tinha vela reserva e um erro meu, eu não tinha chave de vela, para pelo menos tirar as que estavam ali e dar uma verificada no estado delas, né? De qualquer maneira, eu retirei os 2 cachimbos das velas, dei uma verificada em como que eles estavam, assim, senti uma leve oxidaçãozinha, assim, na cabeça da vela, mas uma coisa pouca, sabe? Deu pra tirar com a própria mão. Então conectei e verifiquei se estava firme os cachimbos, tentei dar partida e nada. A minha última desconfiança seria uma que eu não tenho bem certeza se poderia me ocasionar esse tipo de problema, esse tipo de sintoma na moto. E de qualquer maneira, se fosse esse o problema, se fosse essa a hipótese, eu estaria mais ferrado ainda, porque de fato eu não teria como solucionar o problema ali, né? Fazendo nada. Que seria uma possível queima de bobina da moto. Para os mais entendidos aí, talvez eu esteja falando bobagem, não sei se a queima da bobina me traria esse tipo de problema de apagar a moto do nada. Talvez, não sei se a bobina implicaria somente no momento de dar a partida na moto. Se tu entende um pouco mais de bobina, pode deixar aí nos comentários aí, até porque, sinceramente, eu consegui me desvencilhar desse problema e até agora eu tô correndo atrás para ver o que foi de fato que aconteceu na moto, tá? Quando eu tiver convicção e certeza do que aconteceu, eu trago aqui para vocês, mas até lá, toda ajuda eu acho que é válida, né? Mas enfim, eu suspeitava que fosse a bobina, porque não tinha mais alternativa, né? Nada mais me vinha em mente do que poderia ser. Eu só sabia que devia ser algum problema elétrico, porque todo o resto na moto estava tudo certo. Então eu resolvi simplesmente dar tempo ao tempo, ficar mais um pouco ali parado. Eu já estava uns 10 para 15 minutos nessas alturas, né? Lembrando que eu já tinha tentado dar um tranco na moto, eu já sabia que não ia adiantar, principalmente porque eu fiz isso antes de verificar as velas, então eu não sei se me adiantaria, enfim, eu não sei se eu conseguiria fazer a moto funcionar no tranco, mas dado o sintoma que ela apresentou, parou de funcionar do nada, tranco não adiantaria, né? Mas de um modo geral, eu, antes de tomar outra providência de pedir ajuda para algum motoqueiro que passasse para avisar o pedágio ou tentar entrar em contato com o pedágio para me ajudar a retirar a moto dali e de repente levar para o pedágio mais distante na cidade de Gravataí, que fica mais próximo da minha casa, eu resolvi esperar mais um pouco. Foi quando já estava ali por uns 20 minutos, 25 minutos parado, né? E eu tentei dar mais uma vez partida na moto, quando de repente ela magicamente deu partida e ligou o motor e seguiu ligada, velho. Então acredito eu, tá,
que algo na moto esfriou, algum componente elétrico esfriou, o que acabou permitindo que a moto ficasse com o motor acionado, ligado, né? E eu assim conseguisse voltar para casa. E aí depois disso eu vim ali não dando muito pau na moto, cerca de uns 90, 100 km por hora, e consegui chegar em casa finalmente com a moto funcionando, né? Sem depender aí de ajuda, socorro, desembolsar um frete, enfim. Então, de uma forma geral, a minha desconfiança até o momento é que o esforço que a moto fez durante aquelas rajadas de vento acabou superaquecendo algum componente elétrico. Minha suspeita, bobina. Não tenho certeza disso até então. Agora que eu vou começar a correr atrás, eu tô gravando isso no dia seguinte da viagem, né? Então eu encostei a moto ali e vou começar a correr atrás para ver e perguntar primeiro para, de repente, algum mecânico aqui, conversar com ele e ver se esse problema poderia ter sido ocasionado por uma possível falha na bobina e, dependendo da resposta dele, até fazer a substituição da peça, né? Eu também preciso lidar com a possibilidade de que o problema tenha sido ocasionado por carburador sujo. Então talvez uma limpeza nele possa resolver o problema, quem sabe. E eu acho que é isso, gurizada. Se tu entende aí de mecânica, dá um help aí nos comentários, vai ser bastante legal aí ter a opinião de vocês. E quem sabe vocês também não conseguem me ajudar a constatar isso de maneira mais fácil. Agradeço todo mundo aí que ficou dando essa moral no vídeo. Sempre lembro vocês de ritualizar aí, like, se inscreve, comenta e até um próximo vídeo. Falou!